Posso ligar o microfone e a câmera e começar a falar? Boa noite a todos, bem-vindos e bem-vindas à live da saúde da mulher e redução da mortalidade materna. A live é promovida pelo Grupo GENI, da Unifal, Universidade Federal de Alfenas, e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Varginha. Hoje é dia 28 de maio, para quem não sabe, hoje é o Dia Internacional pela Saúde da Mulher e Diminuição da Mortalidade Materna. A nossa convidada mais que especial é a professora doutora Cristiane Alves Pereira Calheiros. Ela é vice-diretora da Escola de Enfermagem da Unifal. Boa noite, doutora Cristiane. Doutora em Saúde Coletiva pela USP, mestre em Enfermagem pela USP, especialista em obstetrícia, mãe da Anne e do João Pedro. Nós temos como participação especial também a professora Fernanda Onuma, doutora em Administração pela Universidade Federal de Lavras, professora do ICSA, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Unifal, e também representante do Conselho dos Direitos da Mulher de Varginha. E a professora Aline Lourenço de Oliveira, doutora em Administração pela Universidade Federal de Lavras, professora do ICSA, da Unifal, e mãe do Jairo. E eu, Janaína Fernandes, doutora em Administração pela FGV Rio, professora do ICSA da Unifal e também representante do Conselho dos Direitos da Mulher de Varginha. Sem mais me alongar, dou boa noite a todos e passo a palavra à professora Cristiane. Professora, o microfone está fechado. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de primeiramente, agradecer às colegas, né, a Fernanda, a Janaína, a Aline, que me convidaram, né, para estar junto ao Grupo GENI, para poder estar falando de um assunto tão importante, né. Hoje é um dia muito especial, um dia especial para nós, mulheres, né, na luta pela nossa saúde, né, pelo nosso empoderamento, pelas nossas buscas, pelas buscas das políticas. Então, é um momento que a gente precisa refletir muito sobre esse momento, né, nas nossas vidas e para a vidas de todas as nossas companheiras, né, desde a infância até a melhor idade ou a velhice. Agradeço a Secretaria Municipal também, né, que também está aqui, né, como a colega Janaína disse, eu sou da Escola de Enfermagem da Unifal, e eu fiz uma apresentação, vou apresentar e vou ficar à disposição para algumas perguntas para vocês, tudo bem? Posso compartilhar aqui, então? Só um momento. Então, o tema de hoje que nós vamos conversar é sobre a saúde da mulher, redução da mortalidade materna no Brasil. Por que esse tema, né? Porque hoje é 28 de maio, Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher, né? Então, hoje eu queria também colocar que, além da luta pela saúde da mulher, essa data chama atenção pela defesa da saúde feminina em tempos de pandemia do coronavírus, né? Então, nós somos maior parte do país, né, nós temos uma população feminina, né, eu vou falar da minha profissão, que está na linha de frente aí, e não só a minha, mas muitas outras que estão na linha de frente, trabalhando, né, e buscando sustentar suas famílias, tendo dupla, tripla jornada de trabalho, né, e nós somos um dos países em que mais as mulheres estão morrendo, que as classes estão morrendo pelo coronavírus, por falta de cuidado, né, por falta de condições para o trabalho. E isso nos traz grande preocupação. E
né, sendo hoje esse dia, né, internacional, eu queria colocar aqui, né, esse slide aqui, ele é um trabalho desenvolvido pela nossa Liga de Saúde da Mulher, que tem a professora Patrícia Escotinho de Freitas como coordenadora, eu sou coordenadora adjunta, e foi elaborado esses slides que ficaram tão bonitos, né, e eu fiz questão de colocar, foi hoje publicado no Instagram da nossa liga, né, pelos alunos essa liga é interprofissional, pelos alunos da biomedicina, da enfermagem, da fisioterapia, da medicina e da nutrição. E aí eles colocam para a gente o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, ele foi definido em 1984, no quarto Encontro Internacional de Saúde da Mulher na Holanda, né? Lá em 84, há quantos anos, né? Mais de 30 anos atrás. A partir dessa data, né, o tema ganhou grande interesse. Né? O objetivo dessas datas comemorativas é chamar a atenção e conscientizar a sociedade sobre o câncer de mama, a endometriose, a infecção urinária, o câncer de colo de útero, a fibromialgia, a depressão, a obesidade, o direito ao acesso de meninas e mulheres aos serviços de saúde sexual e reprodutivo. Tem também que a mortalidade materna tem, em média, de 40% a 50% das causas consideradas evitáveis. 90% das mortes por gravidez durante a gestação é de 90%. Já em mulheres em idade fértil, nós temos aí, englobando todas as questões, né, das doenças crônicas, dos suicídios, dos abortos, né, várias questões, nós temos 40% a 50% que poderia ser evitado. Né? Então, a nossa importância dentro de uma família é ímpar, e nós precisamos cuidar da nossa saúde, nós precisamos cuidar da saúde do outro. Então, o maior aliado da redução de casos é através da atenção pré-natal e puerperal, quando a gente fala que 90% dos casos é evitável. Para isso, as equipes de saúde da atenção primária devem acolher a mulher desde o início da gravidez para a prevenção de doenças em busca da qualidade de vida. Então, aqui eu falo da questão da interprofissionalidade. Todos os profissionais da área de saúde precisam estar atentos à questão da saúde da mulher. Eu vou contar um pouquinho da história bem rapidamente de tudo que aconteceu para a gente chegar até aqui, né, até 2020, para se entender o que a gente tem de políticas e onde a gente tem possibilidades de buscar, né, a atenção à saúde da mulher. O que nós temos de direito? E nós temos muito direito. Na área, se a gente pensar no ciclo da vida, nós temos, a mulher é uma das clientes do Sistema Único de Saúde que mais tem, onde é mais observado seus direitos, onde se tem muitos programas para poder dar atenção à saúde da mulher. O que muitas vezes não tem é conhecimento desses programas. E as questões, muitas políticas se fizeram, né, durante esses mais de 30 anos, porém muitas perdas também ocorreram. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso hoje. Então, o movimento das mulheres e a criação do PAISM, Programa de Atenção Integral à Saúde das Mulheres. O PAISM, esse programa, ele iniciou em 1983, porém, a luta das mulheres começou lá na Revolução Industrial. E as mulheres foram se empoderando e buscaram, então, né, por uma agenda feminista de saúde pública. E em 1983, com o PAISM, né, conseguiu-se, então, né, essa agenda. Essa agenda ela é muito ampla, ela busca atentar desde lá, em 1983, para a questão da sexualidade, da diversidade sexual, da raça, da violência, a crítica à medicalização, a autoajuda, saúde mental e o envelhecimento. E nós conseguimos, nós mulheres, nossas contemporâneas, aí, conseguiram, por muitas lutas, os direitos a tudo isso. E nós vamos falar um pouquinho desses direitos e o que foi conseguido. E aí a gente questiona, mas por que nem todas as mulheres estão vivendo esse direito, se aproveitando,
tendo o direito cidadão às questões de saúde, né? Então, eu trouxe aqui alguns comentários da segunda Conferência Nacional de Saúde, Saúde da Mulher, que aconteceu em 2017. A primeira foi em 1983, a segunda foi em 2017, nós não tivemos a terceira, né? É uma pena. Então, o espaço de valorização das mulheres para a promoção da saúde integral. Por quê? Porque é isso que se buscou durante esses anos todos, com essas mulheres poderosas que lutaram, que se buscou para elas, né, próprias, e se conseguiu, né, que é o direito à saúde integral. Então, é a saúde que cuida da parte biológica, psicológica, social, espiritual, e nós temos políticas para isso. Então, houve o quê? Uma interlocução com movimentos para garantir o fortalecimento de participação e controle social nas políticas de atenção integral. Então, hoje nós temos um programa de saúde da mulher, ou deveríamos ter, em todos os municípios do nosso país, certo? Para atender ela em todas as suas necessidades. E aí essa conferência foi a segunda, né? E aconteceu 30 anos depois da primeira, que foi em 1986. E aí o PAISME, né, que é esse Programa de Atenção à Saúde da Mulher, o que ele traz? Né, a ideia da programação em saúde, né, saúde pública e saúde coletiva, onde buscava-se o quê? Buscava-se e busca-se prevenir e atender a mulher, né, de forma integral. Então, o feminismo dos anos 60, dos anos 70, né, pensava-se mais assim no corpo como prioridade, nosso corpo nos pertence. E a partir dessa identificação, né, e dessa empoderamento da mulher, né, foi se criado também esse movimento. E o movimento da saúde da mulher do Brasil também a partir da questão da saúde, da sexualidade, da saúde política e das questões de gênero. O país me proposto em 83 a noção de um programa, teve também aí a questão da Carta de Itapecerica, né, de 84, onde começou as novas questões de saúde né, e políticas de saúde da mulher. E aí eles trouxeram, né, uma política nacional, né, para a saúde da mulher, que tinha alguns eixos, né? E quais foram esses eixos? O eixo de saúde sexual e saúde reprodutiva, incluindo o planejamento reprodutivo e a prevenção das DSTs, HIV e AIDS. Então, a gente não trabalha na saúde somente pensando na mulher que vai chegar para a gente com algum problema e a gente vai resolver, ou seja, uma atenção secundária ou terciária, mas sim planejar, né, as questões reprodutivas, prevenir as doenças, aqui, né, está como doença, mas hoje já falamos sobre infecções sexualmente transmissíveis, né, atenção à saúde de segmentos específicos da população feminina, eu vou falar sobre eles, né, atenção obstétrica, prevenir, né, as mortes maternas, que antigamente, né, quantas mulheres morriam, né, no parto. Hoje, graças a Deus, a gente pouco ouve, por quê? Porque se tem pré-natal, e o pré-natal, ele foi uma evolução imensa. Por meio da atenção pré-natal, as mulheres deixaram de morrer. Atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência, esse é um grande problema, eu falo que é um nó na nossa sociedade, que nós precisamos lutar muito, mas existe uma política de atenção clínico-ginecológica, câncer de colo de útero e câncer de mama, né, a prevenção. Então, aí o país me propõe o quê? A saúde além do biológico, o psicológico e social. A crítica à medicalização. Então, a crítica é só tratar. Vamos prevenir, vamos ter saúde, vamos levar para as nossas mulheres saúde, né? E quem melhor do que nós, que somos mulheres, para lutar, né? Então, a saúde, além da idade reprodutiva, né? A juventude e a idade madura. Eu gosto muito de falar da questão do climatério e
da menopausa, por quê? Porque muitas vezes ela é esquecida, né? A saúde do idoso, né? Nós precisamos trabalhar esse período de vida da mulher. Não é só a infância, não é só a adolescência, não é só a vida adulta, onde a mulher é produtiva, e como é produtiva, né, gente? Mas também a idade madura dela, ela tem que trabalhar, nós temos que trabalhar para que possamos garantir qualidade de vida nesse momento da vida dela, para que ela possa aproveitar esse momento. Né? A diversidade entre as mulheres, classe social, raça, etnia, opção sexual, né? Então, orientação sexual, né? Por quê? Porque nós tínhamos essa necessidade, tudo isso foi pensado, né, para essa mulher. A maternidade voluntária como direito, contracepção e aborto, né? Tudo isso também foi pensado. O Ministério da Saúde oferta, né? A saúde mental e a saúde ocupacional também. Então, saúde integral da mulher e do homem. Por quê? Porque quando se fala e quando se consegue tudo isso para a mulher, consequentemente, o homem também está sendo garantido isso para o homem. E essas lutas, elas são lutas de quem? Das nossas mulheres que vieram antes de nós. E ela tem que ser luta nossa. Por quê? Porque nós construiremos o nosso futuro, né? As raízes que foram deixadas estão construindo o dia de hoje e nós construiremos o futuro. Então, nós temos aí o quê? A questão da saúde da mulher, a saúde sexual, a saúde reprodutiva e a saúde materna. São esses os eixos de atenção, né? E aí, vamos começar pela questão da saúde reprodutiva e o que significa, né? Que as pessoas tenham a capacidade de reproduzir-se, assim como de regular sua fertilidade, de forma segura, ou seja, planejar ter ou não ter filho, né? Não é só planejar ter filho, mas planejar não ter também. Que as mulheres tenham acesso à maternidade segura, que elas possam ir para a maternidade, saber que elas vão ser bem atendidas e com qualidade, e principalmente com segurança. Que a gravidez seja bem-sucedida quanto ao bem-estar e à sobrevivência materna e da criança. E aí, quando eu falo a gravidez, eu falo também do puerpério. Por quê? Porque na gravidez, a mulher é o centro das atenções. Quando vai para o puerpério, é resguardo, né? Quando passa para o resguardo, de repente, a criança passa a ser o centro das atenções, a estrela, e a mulher é esquecida. Mas a mulher, nesse período, continua tendo risco de vida, né? Por várias questões, como hemorragias, como infecções, né? Várias complicações que ela possa ter na gravidez. Pode ter também a perda da qualidade de vida, e ela muitas vezes é esquecida, e nós precisamos ter esse olhar para ela e manter uma maternidade segura desde o momento que ela vai planejar a gravidez até o momento que ela vai terminar e o corpo dela vai voltar ao normal, onde os hormônios voltam ao normal e ela pode continuar a sua vida. Gravidez não é doença. Gravidez é muita saúde, mas é um momento especial que a mulher passa pela vida por poucas vezes. E essas vezes tem que ser cuidada com muito carinho, muita atenção e com muita competência científica para poder garantir essa segurança. Além disso, que os casais possam ter relações em medo de gravidez indesejada ou de doenças. Então, que os casais, né, que as pessoas, que as relações possam ser de muito prazer, né, que essa sexualidade possa ser vivida intensamente. E o intensamente quer dizer o quê? Que tem-se cuidado e que esse cuidado possa ser oferecido gratuitamente pelo próprio Ministério da Saúde. E existem vários meios, né, que são oferecidos de prevenção de uma gravidez indesejada pelo próprio Ministério, que muitas vezes as pessoas não sabem. Vamos falar também das questões políticas, dos retrocessos, um pouquinho mais à frente. Mas vocês podem ver que a partir de 1988, de 1998, tudo isso já era colocado. A capacidade de desfrutar de relações sexuais sem medo de infecções, né, de gravidez não desejada ou coerção, de regular a fertilidade sem riscos de efeitos colaterais perigosos
ou não desejados, ter acesso à maternidade segura e ter gestações e criar crianças saudáveis. Então, esse é o direito, a questão da saúde dessa mulher, né? Que, na verdade, é um direito à saúde da mulher, é um direito que a família tem, né? Porque a mulher, ela é um esteio, né, dentro de uma família que não tem uma mãe, fica ali um buraco, né, sem fundo. Então, assim, nós precisamos ter essa mulher presente, né, ela equilibra, né, a família, né, então nós precisamos que ela esteja saudável, para que ela esteja participante e ativa, e para que ela tenha uma vida, né, com qualidade. E aí a gente traz também a definição da falta de saúde reprodutiva. A morbidade reprodutiva, o que pode acontecer? A ampliação dos efeitos da concepção, gravidez e parto aos aspectos relacionados à sexualidade e à regulação da fertilidade. Então, nós teremos aí a falta de saúde reprodutiva, doenças obstétricas ou materna, né? Quando fala em morbidade, em doenças, né, obstétricas direta ou indireta, né, materna e da criança, distúrbios psicológicos associados, depressão pós-parto, morbidade não obstétricas, violências e acidentes, tudo isso são preocupações. E quando a gente fala assim, mortalidade materna, não falamos só da mulher grávida, falamos também da mulher em todo o ciclo da vida dela, e também não só da mulher em idade fértil, da mulher desde o nascimento até o fim da sua vida. Morbidade ginecológica, aquela mulher, né, com morbidade ginecológica direta, doença, né, são as ISTs, a AIDS, os tumores, tudo isso pode acontecer, né? Indiretas, iatrogenias, as questões psicológicas associadas às questões sexuais, depressão. Quanto problema não vem se faltar a questão da saúde reprodutiva? A iatrogenia contraceptiva, né? Em geral, os efeitos colaterais dos medicamentos, nem toda mulher utiliza o anticoncepcional oral, nem toda mulher utiliza a camisinha, né, mas deveria, né, todas as mulheres deveriam, a não ser na hora, né, de se programar uma concepção, uma gravidez, uma concepção, mas então tem-se outras possibilidades. A ela não pode ser negado. E o Ministério oferece, gente. E as prefeituras podem fazer e estruturar os seus programas dentro de quê? Dentro dos próprios programas que o Ministério se propõe. E é uma política muito antiga. E aí a gente fala também, então, inicia aqui falando da atenção obstétrica, né? 1,8 milhões de partos são realizados no SUS por ano. E esses dados são da conferência, certo? Que foi a última que teve. Morte materna por causas evitáveis é um desafio a ser superado. 180 mil curetagens realizadas ao ano. E aborto é uma das principais causas de morte materna no país. Isso é muito sério. Quantas mulheres, quantas meninas não abortam, né, em verdadeiros açougues? E isso é um horror, né? E muitas vezes, a gente sabe que o aborto ainda não é legalizado, mas não vamos entrar nesse mérito, mas a partir do momento que acontece, elas não buscam assistência por medo, e temos que buscar. Mas antes de buscar assistência, teríamos o quê? Que prevenir lá na escola, certo? Lá na escola teríamos que falar de forma direta, objetiva, né? E quem que iria falar? O pessoal da saúde, né? Vão, mas ainda vão pouco, né? É difícil, as famílias muitas vezes não aceitam a gente ir lá falar, é complicado, às vezes a gente vai falar e a gente tem que mandar cartinha para as famílias, tem crianças que os pais não deixam, então assim, olha que situação complicada. E aí, ao invés de prevenir uma gravidez com o uso de métodos anticonceptivos, nós temos gravidez indesejadas e meninas, mulheres, né, que muitas vezes perdem a vida por isso. Avanços obtidos na atenção obstétrica. A partir
das políticas, e durante todos esses anos, vocês vão falar assim, eu não sabia disso. Mas é real, né? Eu tive a oportunidade de fazer eu sou enfermeira obstétrica, de fazer a minha especialização na UFMG, no Hospital Sofia Feldman. Eu me sinto agraciada. O Hospital Sofia Feldman é referência nacional em partos, em enfermagem obstétrica, né? E ele cresceu de que forma? Por meio das políticas. Lá, 100% é SUS. E não só ele, mas outras maternidades no país. E o SUS, estando dentro em todo o país, em todos os municípios do país, eles podem fazer a diferença. Então, naquele momento, em 2017, né, há 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, nós tivemos abertura de 18 centros de parto normal e mais 95 obras em andamento, e isso é importante eu colocar para vocês, porque eu também vou colocar os nossos retrocessos. A compra e distribuição nacional de material para mil, aspiração manual e intrauterina. Antigamente se usava fórceps para poder aspirar a criança. Hoje nós temos o quê? O vácuo extrator para fazer aspiração manual e intrauterina. A compra e distribuição do misoprostol para a qualificação da atenção obstétrica. Foi proibido o uso do misoprostol, né, mas voltou para a indução de partos, e o próprio Ministério pode oferecer. Adequação física de 22 maternidades para garantia de privacidade, acompanhante e boas práticas de atenção ao parto e nascimento. Ou seja, nós vimos muitas maternidades melhorando a sua qualidade. Por quê? Porque se investiu, né? Se investiu na hotelaria da maternidade, se investiu na qualidade do atendimento, nos profissionais. Muito se melhorou para a atenção à saúde da mulher. O lançamento do projeto para qualificação de 96 hospitais de ensino para atenção ao parto e nascimento e abortamento. Nós, por exemplo, aqui na Unifal, na Escola de Enfermagem, nós temos o programa de residência em enfermagem obstétrica. Nós estamos, acho que na 6ª turma já, né? Os nossos alunos fazem um curso de 2 anos com 5.000 horas, mais de 5.000 horas, e se tornam enfermeiros obstetras. Por quê? Porque a partir desse movimento, o enfermeiro também pode fazer parto, e parto com qualidade. Abertura de 14 casas de gestantes, bebê e puérpera, e mais de 55 obras em andamento. Então, a gente viu que realmente avanços aconteceram. E começou-se a se pagar mais pelo parto normal e menos pela cesárea. Então, para estimular que os partos normais fossem realizados. E aí, o que aconteceu? 3 milhões de partos em 2015, 1,6 milhão de cesariana, 1,3 milhão de parto normal, 1,2 bilhões, né, por ano investidos em partos no SUS. Então, houve o quê? Uma queda de cesárea, um aumento de parto normal, e parto normal é a melhor forma de se parir. Né? Por quê? Porque é natural. Agora, se vocês me perguntarem qual é a melhor forma, é o parto normal? Sim, mas também é a cesariana quando ela é necessária, né? Mas quando ela é necessária. Por quê? Porque naturalmente a mulher, como todos os animais, parem. Né? Então, é importante que as mulheres se conscientizem disso e tenham maior qualidade de vida. Por quê? Porque elas passam a ter menos risco de hemorragia, menos risco de infecção, menos risco de mortalidade materna e infantil. Né? Mas houve-se a medicalização da assistência há muitos e muitos anos atrás, ainda persiste por muitos profissionais e instituições a medicalizarem, às vezes, a assistência e não quererem aderir a esse movimento que busca a qualidade de vida, de saúde da mulher. Atenção às mulheres em saúde em situação de violência, né? Em 2015 foram registrados 45.460 estupros no país. Isso é sério, isso é doído. Estupro deixa marcas na vida das mulheres, né? 229 serviços de referência para atenção integral às pessoas em situação de violência sexual. É uma pena ter que existir, mas tem que existir, porque a violência, infelizmente, ainda é uma realidade. E é uma grande realidade dura pela qual as mulheres que são tão lutadoras passam. Né? E nós precisamos trabalhar, conhecer,
trabalhar ações, conhecer sobre como prevenir e orientar as mulheres, né, para como se protegerem quanto às questões da violência. Criação de procedimento específico para atenção à violência sexual e para coleta de vestígios. Então, o profissional de saúde, ele foi formado, nós formamos dentro da universidade, né, o profissional generalista das várias áreas, para que se identificar uma violência, para que possa o quê? Denunciar, para que possa relatar, para que possa buscar o profissional da assistência social, da psicologia, para poder discutir em equipe sobre os problemas, o profissional médico para tratar, para fazer o exame, e precisa se acabar com as questões, né, desse estigma, né? Não é porque a pessoa passou por violência que ela tem que ficar marcada, pelo contrário, tem que tirar esse sofrimento dela. E capacitação de 478 profissionais em saúde para coleta de vestígios de violência sexual e 65 estabelecimentos de saúde em 26 estados e o Distrito Federal. Todos foram treinados para poderem replicar todo esse conhecimento. Tudo isso para quê? Muitos avanços na questão da saúde da mulher. Atenção oncológica, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. O câncer de colo de útero é o terceiro mais comum, né? Tínhamos lá, em 2016, 299 serviços oncológicos disponíveis no SUS. Desde 2013, 801 laboratórios habilitados no programa Qualicito, né, Qualificação Nacional em Citopatologia na Prevenção do Câncer de Colo de Útero. Toda mulher, né, ela tem acesso à prevenção do câncer de mama, do câncer de colo de útero no Sistema Único de Saúde. Nós estamos dentro das estratégias de saúde da família para fazer exames, né? É direito da mulher e é obrigação das prefeituras, e o Ministério paga-se por isso. Paga-se por isso, e aí pode falar assim, mas não tem dinheiro. Diminuiu o dinheiro, né? Hoje a gente pode falar que realmente houve um retrocesso, né, aí muito grande com a falta, mas a gente também está vivendo um momento difícil da pandemia, porém, o retrocesso vai além disso, e a gente precisa estar junto às secretarias, estar junto aos secretários municipais de saúde, enquanto profissionais de saúde, isso nacionalmente, buscando, né, uma atenção maior e mais específica para essa mulher, em todos esses sentidos. Quero fazer uma observação aqui, eu trabalhei na regional de Varginha, né, estou fazendo também essa live, né, a convite da secretaria, e tenho muitos pontos positivos a falar, né, da atenção desse município, né? Aprendi muito com os profissionais do município de Varginha, da regional de Varginha, enquanto profissional do município de Eloy Mendes, né? Buscava muita ajuda, buscava muito socorro quando eu estava na ponta também, né? E sei que é um trabalho, né, onde existe enfermeiras, né, que são minhas colegas, profissionais na área de saúde, extremamente comprometidos com a saúde, né, da população. Mas, infelizmente, nem todos os municípios são assim, né? E a gente precisa mudar essa realidade, né? Nós não podemos desanimar, nós temos que continuar a nossa luta. Desde 2013, e oferta de vacina de HPV para as meninas na faixa de 9 a 15 anos. Atenção ginecológica e climatério, já estou terminando aqui, né, com ações recentes do Ministério da Saúde para qualificar o cuidado. Né? Falei da questão ginecológica, ela é bastante ainda atendida, porque a prevenção do câncer de colo de útero e do câncer de mama, nós trabalhamos bastante com o preventivo, com as mamografias, com a atenção integral, a consulta ginecológica, né? E aí a gente tem que ver essa mulher, né, com todas as suas queixas,
né, avaliando do fio de cabelo à planta dos pés, né, buscando as queixas delas, as dificuldades dela, ensinando ela a prevenir todos os problemas que ela tem. Então, houve uma publicação do protocolo de atenção à saúde da mulher na atenção básica. Então, nós temos um protocolo que fala para a gente, faz assim, assim e assim. Certo? A elaboração e disponibilização de 2 cursos de EAD, de educação à distância, sobre a saúde da mulher, né, gratuito na internet para a gente fazer. Então, assim, temos condições, enquanto profissionais de saúde, de atender essa mulher, né? Foi também trabalhado, né, a questão das populações específicas e vulnerabilizadas, né, a população negra, a implantação do quesito raça, cor em todos os sistemas de informação do SUS, porque é uma população que tem que ser vista de forma igual em todos os locais e muitas vezes passam por problemas, né, em questão de preconceito, publicação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, né? Então, não foi deixado de lado essa população, como também a população LGBTQIA+, né? Já avançamos, né? Inclusão dos campos de nome social, orientação sexual, a identidade de gênero na ficha de notificação de violência, no sistema de informação de agravos à notificação. Então, assim, quanta coisa andou, mas muita coisa ainda falta para se melhorar, né? Nós temos caminhos, mas nós temos que melhorar esse caminho. E nós da saúde é que precisamos melhorar. Mas nós temos que mostrar também que nós já temos algo que é efetivo e que já é específico para elas, essas mulheres. Então, mais assistência para a população do campo e da floresta, gente. Até isso foi pensado. E isso não foi um presente que o governo nos deu sem luta, não. Foi a partir da luta das mulheres. Criação das unidades básicas de saúde, né, as UBS, fluviais e estratégia de saúde da família para as populações ribeirinhas. Então, temos alunos que hoje a gente sabe que andam de mula e atravessam rios por dias para poderem chegar a ex-alunos, né, que chegam até as populações ribeirinhas para fazerem um pré-natal, para fazerem um parto, né, e tudo isso é por conta do Sistema Único de Saúde. Então, eu sou mais SUS, nós temos que lutar pelo SUS, porque o SUS, ele oferece muito, sim, certo? E não pode acabar nunca, porque é um dos melhores planos de saúde que se tem no mundo, né? Então, a inclusão do programa Mais Médicos, querendo ou não, foi um avanço, né? Quantos passou, já se modificou, mas ainda temos alguns programas que aumentam os números dos profissionais médicos que fazem especializações em estratégia de saúde da família para poder aprender a trabalhar com maior qualidade e de forma integral com a população. Instituição de centros de referência em saúde do trabalhador rural, também, né? População em situação de rua também, né? Instituição em 2011 do consultório de rua para a população em situação de rua. Já existem em muitos estados, em muitas regiões, né? 104 consultórios, desses 34 são novos, né? Então, lá já começou a se trabalhar os consultórios em situação na rua, realização de oficinas de sensibilização para profissionais que atuam com a população de rua, porque é uma população diferente, mas ela tem direito à saúde. Diferente por quê? Porque ela não está dentro da família, ela não tem casa, ela, né, não tem moradia, não tem alimentação, e ela tem necessidade. E os índios também, a saúde indígena, né? Houve em 2013 a 15ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, onde foram aprovadas propostas para maior participação das mulheres indígenas nas instâncias de controle social, né? E aí a primeira Conferência Livre de Saúde das Mulheres Indígenas, realizadas nos dias 23 e 24 de abril de 2017. Então, também se preocupou. E aí, dentro de tudo isso que eu falei até muito rapidamente, né? Mas eu falo rápido mesmo, a gente precisa o quê? Valorizar o protagonismo da mulher.
da mulher profissional, da mulher que é a usuária do SUS, né, para reduzir as altas taxas de intervenções desnecessárias no parto, orientações a profissionais de saúde e mais informações a gestantes, padronizar as práticas mais utilizadas e compreender o parto não só como um conjunto de técnicas, mas como um momento fundamental entre mãe e filho. E aí, o que se tem que se fez para se modificar a assistência à saúde da mulher, né, grávida, né, em trabalho de parto e no puerpério. Então, as mulheres passaram a ser informadas sobre os benefícios e riscos dos locais do parto. Ela tem que ter uma referência de onde ela vai ter o seu parto. Ela tem que saber onde ela vai fazer seu pré-natal. Ela tem direito ao cartão da gestante. Ela tem direito a ter um acompanhante. O parto de baixo risco pode ser realizado pelo médico obstetra, também pela enfermeira obstetra e pela obstetriz, com a mesma qualidade, tanto de um profissional quanto pelo outro. As mulheres em trabalho de parto devem ser tratadas com respeito, ter acesso às informações e serem incluídas na tomada de decisão. Elas podem fazer o plano de partos delas de acordo com o que elas querem viver esse momento. Claro, com segurança e diante da possibilidade que ela tenha. Todas as gestantes no parto devem ter apoio contínuo e individualizado, incluindo pessoa que não seja membro da família. Então, ela pode escolher o acompanhante dela, inclusive nesse momento de pandemia. Porque falar assim, não tem direito a acompanhante no momento de pandemia, mentira, porque está na lei que as instituições se organizem para receber o acompanhante, porque é um direito. Existe risco dentro de uma instituição hospitalar? Existe, porém, é um direito ter o acompanhante. O acompanhante pode ser quem ela escolher, certo? Para participar desse momento, que é o único na vida dela. Essas fotos eu vou falar, é lá do Sofia Feldman, né? Aqui tem uma preceptora, né? Que foi minha preceptora, uma colega minha da especialização, né? Mulheres em trabalho de parto podem ingerir líquidos, né? Dieta leve, gelatina. Não tem mais essa história de que não pode comer, tem que ficar em jejum, né? A utilização dos métodos não farmacológicos de alívio da dor devem ser oferecidos à mulher antes da utilização dos métodos farmacológicos, dos medicamentos, né? Então, massagem, a bola, o banho de chuveiro, né? O banho na banheira, tudo isso é qualidade. Aí vocês vão me falar assim, mas onde que existe isso? Em vários hospitais que investiram, tá? E veio dinheiro, existe projetos, planejamentos para que isso aconteça, né? Então, e de onde que veio? Do Ministério da Saúde, né? As mulheres devem ser encorajadas a se movimentarem e adotarem posições diferentes da deitada. Então, a mulher não precisa só ter o filho na posição ginecológica, não. Ela pode ter o filho agachada, ela pode ter o filho no banquinho, dentro da banheira. A instituição pode, deve, tem que oferecer essas possibilidades. Os profissionais têm que mudarem essa visão, né, de medicalização do parto, ou seja, ficar bom para quem vai fazer o parto. Na verdade, quem faz o parto, gente, é a mulher. Nós, profissionais de saúde, só acolhemos e acompanhamos, partejamos. Para quê? Para evitar ou trabalhar nas distócias, nas complicações que possam ocorrer durante o período de parto, né, pré-parto e pós-parto. Mulheres em trabalho de parto devem ser tratadas com respeito. Quem manda nesse momento é a mulher, né? Nós, profissionais, partejamos, né? Por que não pode pôr uma música? Por que não pode pôr um cheirinho? Por que não pode fazer uma massagem? Né? Esse momento é dela. Por que tem que fazer a cesariana rapidamente? Não. Agora, claro, qual é o melhor parto? Aquele que é possível, depois de ser o parto normal, tá? Porque, de repente, a cesariana é necessária. Passa a ser necessário mesmo. O que a gente não quer é que se faça cesariana desnecessariamente, né?
Maior acesso ao DIU, né, de cobre no SUS, método é o mais utilizado no mundo. Então, tem DIU para poder ser inserido, né, na mulher e ela ficar por 10 anos com índice de segurança maior que 99%, né? No SUS tem. O SUS também oferece pílula combinada, anticoncepção de emergência, a pílula do dia seguinte, a mini pílula, anticoncepcional injetável, mensal e trimestral, preservativo feminino, masculino, um pouco chegava pela secretaria, muito o município também pode, né, se planejar e se organizar para oferecer. Né? Existe a contrapartida do SUS, existe a contrapartida do município, e quanto mais se quiser fazer, se pode. Precisa de dinheiro, precisa, né? Mas a gestão do dinheiro deve ser bem feita para que se possa ofertar tudo que a mulher tem direito. Né? Então, as mulheres são as maiores usuárias do SUS, não só para o seu próprio cuidado, mas acompanhando filhos e familiares. Né? Então, existe uma parceria intersetorial com o Ministério do Desenvolvimento Social para o Criança Feliz, o atendimento geral à saúde das mulheres na atenção básica, atenção à saúde sexual e reprodutiva, compra e distribuição de 7 métodos contraceptivos, orientações na atenção básica, consultas e atendimentos ginecológicos, atendimento ao pré-natal de baixo risco e alto risco, estruturação da rede para assistência ao parto. Quanta coisa, né? E aí a gente tem o quê? Estratégias de redução de mortes maternas, o câncer, a prevenção e o tratamento por meio de mamografia, cirurgia, mastectomia, reconstrução de mama, tudo no Centro de Oncologia, programa de qualificação do exame de citologia, assistência ao abortamento e ao aborto previsto em lei, atendimento à mulher em situação de violência, a mulher adolescente, agenda para proteger e cuidar dos adolescentes, e atenção às mulheres no contexto, né, da epidemia do Zika vírus, também teve, né, atenção à saúde sexual e reprodutiva e os cuidados no climatério. Então, a mulher, ela é vista desde o nascimento até a morte. Ela tem cuidados programados, políticas programadas para ela, né? Medidas que seguem as orientações do Marco Legal da Primeira Infância. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo. E as gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto, ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do SUS. A saúde sexual, não podemos deixar de falar ela, agora realmente eu estou finalizando, né? É a capacidade de mulheres e homens para desfrutar e expressar sua sexualidade, sem riscos de doenças sexualmente transmissíveis, gestações não desejadas, coerção, violência e discriminação. A saúde sexual possibilita experimentar uma vida sexual informada, agradável, segura, baseada no respeito de si mesmo, que implica uma abordagem positiva da sexualidade humana, no respeito mútuo nas relações sexuais. A saúde sexual valoriza a vida, as relações pessoais e a expressão de identidade própria da pessoa. Ela é enriquecedora, inclui o prazer e estimula a determinação pessoal e comunicação e os relacionamentos. Isso é de 94. Então, o direito ao prazer, certo? É direito de toda pessoa humana, tá? O direito de se relacionar, né? De forma... na busca do prazer, com respeito, sem violência, é direito de todo ser humano no nosso país. Então, e todos os tipos de relacionamentos são importantes, porque são relações entre as pessoas, são, né, orientações, escolhas, a forma que as pessoas querem viver são delas. E a gente tem que respeitar. As formas como as pessoas são é para ser respeitada. E nós precisamos respeitar e deixar de
de viver essa violência, respeitar as escolhas das pessoas, as orientações das pessoas e fazerem, né, deixá-las que sejam felizes, que amem e que tenham prazer, né? O climatério e a menopausa, né, a gente já falou, ele é importantíssimo, né? A mulher, ela precisa ser vista, né? Uma avaliação da mulher no climatério deve-se considerar a sintomatologia, identificar as doenças crônicas, rastrear o câncer, identificar as mulheres de risco para a osteoporose, para as doenças vasculares, né? O atendimento nesta fase da vida, no climatério e menopausa, deve ser um dos objetivos centrais de qualquer programa de saúde. O médico e o enfermeiro deve estar apto ao atendimento das principais queixas relacionadas ao seu estado. Ela deve ser tratada com dieta equilibrada, reposição hormonal, apoio psicológico, exercícios adequados. Em caso que apresente suspeitas de câncer de mama ou de colo uterino, devem ser encaminhados para uma avaliação cuidadosa. Então, todas as mulheres devem ser atendidas desde o nascimento até o final da sua vida, com qualidade, com amor, com muito respeito, né? E com muita atenção, sempre buscando o quê? Buscando o conhecimento científico, tudo que é ofertado por meio das políticas, tudo que é ofertado de forma formal e fazer a diferença na vida das pessoas, dos vários municípios, dos 803 municípios do nosso país. Então, a saúde da mulher está nas nossas mãos. Que nós, profissionais de saúde, possamos continuar lutando por essas mulheres e que as mulheres continuem lutando por si próprias. Diante de tudo isso que nós falamos, infelizmente, e que temos, e que se foi criado, infelizmente, nós tivemos alguns retrocessos. Não podemos deixar de colocar isso, porque é uma realidade, né? Estamos vivendo uma pandemia onde todo o mundo, né, teve retrocessos, né, em questão em questão financeira, né, de gestão pública, mas em questões políticas também, né? No nosso país, a questão da saúde, né, ela também esteve um pouco, durante esses últimos anos, estacionada, e nós precisamos nos mover para que isso não continue dessa forma, né? Que nós possamos buscar, enquanto profissionais de saúde, as mulheres enquanto cidadãs, né? Os gestores, enquanto gestores e responsáveis pela saúde da nação em todos os âmbitos, municipal, estadual, federal, né? Precisamos estar atentos, por quê? Porque quando cuidamos da mulher, cuidamos da criança, cuidamos do homem, né, do adulto, do idoso, tanto seja ele homem, mulher, né, população LGBTQIA+, de todos, população rural, trabalhadores. Então, precisamos estar atentos, não deixar tudo que foi conseguido desde lá do movimento industrial, de 1983 até agora, retroceder ainda mais. Perdemos sim, infelizmente, mas não podemos continuar deixando que essas perdas continuem e precisamos lutar para continuar com qualidade da assistência. Não vou falar que nós não temos condições para tratar bem as mulheres. Temos sim, né? Temos um Estado, um governo que anteriormente, né, está estruturado para que faça esse papel, que é uma obrigação, né, de oferecer qualidade de saúde para o cidadão. Então, que nós possamos, sim, levar, né, a saúde para essa mulher. E esse dia de luta não pode ser só hoje, né, 28 de maio, mas que seja todos os dias aí do nosso ano, dos nossos 365 dias e da nossa vida, né, de luta, né? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu falei demais, me empolguei, mas fico aberta aí às perguntas, né, que vocês desejarem fazer para mim, ou discutirem, ou refletirem aí comigo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito a professora Cristiane
pela sua fala, pela sua palestra. Ficou muito claro para a gente a importância do SUS na saúde da mulher, o quanto as pessoas lutaram para que, as mulheres lutaram para ter esses direitos garantidos e o quanto a gente precisa lutar para consolidar esses direitos, para manter esses direitos e para alcançar o que é necessário também, o que ainda falta. A gente caminhou muito, mas precisa caminhar muito mais ainda. Enfim, e aí eu gostaria de passar algumas perguntas que estão sendo feitas no nosso chat. Se a professora puder responder, a gente agradece bastante. A Aline Medeiros, ela gostaria de saber um pouco mais sobre o debate que está havendo sobre a luta das lactantes em terem o direito à vacinação contra o coronavírus. Então, a luta das lactantes, bem, primeiro a gente anda tendo aí um problema, né, com a questão de quantidade de vacina, mas no início da pandemia eu falo que muito quanto à questão do Covid, da doença em si, da imunização, cada dia é um dia diferente e com um estudo diferente que vem para a gente em questão científica. Inicialmente não tínhamos essa vacinação, depois iniciou-se também por ter a vacinação para as gestantes, ainda não são para todas, né, para as puérperas não são para todas, mas são para aquelas com maiores riscos, com maiores riscos, com maior necessidade, com indicação médica, né, do obstetra dela, mas a luta deve continuar, mas o grande problema é a questão da falta da vacina, que também é um problema que a gente tem que lutar para que aconteça, para que venha, para atender a toda a população. A gente pode ver que em alguns outros países toda a população já está vacinada, que em alguns outros países a população de jovens e de crianças já estão sendo vacinados e nós ainda estamos lá com pessoas adultas em algumas situações que ainda não está aberta essa vacinação. Então, nós somos um país muito grande, né? Mais de 200 milhões de habitantes, entendemos isso, mas temos que ter condições para que possamos vacinar a todos e precisamos lutar, né, para que isso aconteça. A outra pergunta é da professora Fernanda Onuman. Ela gostaria de saber, pela sua experiência profissional, como tem se dado a atenção à saúde integral das mulheres em situação de cárcere. Então, esse é um direito, né? Nós temos as diretrizes de saúde. Eu tenho vivido, né, experiências, às vezes, assim, não tão positivas, né? A gente, eu acho que é um espaço que nós temos que conquistar, que nós temos que levar para lá para dentro, né? Por meio de um movimento estadual, de um movimento municipal também, porque é uma população, né? Que deve ser vista, que muitas vezes não é visualizada sequer, né? Eu trabalho num programa, né, dentro do presídio e assim, a gente verifica que existem profissionais que têm lutado, né? Mas verifica-se também muitos profissionais e muitos presídios que não tem muitos profissionais ainda e toda a equipe profissional lá dentro, né, para oferecer a saúde integral. Porque a saúde integral, gente, demanda da interprofissionalidade, sim, né? Demanda de um nutricionista, demanda, não é só do médico, não é só do enfermeiro, não, né? Precisa do nutricionista, precisa do fisioterapeuta, precisa do educador físico, precisa do assistente social, porque tem a família também que faz parte do contexto da vida da pessoa em situação de cárcere.
Então, nós precisamos de um movimento para que haja essa conscientização, para que aumente esse número, né? A gente verifica muita preocupação na questão da segurança, mas pouca com a questão dos profissionais de saúde dentro da instituição. Então, assim, existe um dentista, um médico, 2 técnicos de enfermagem, e quando a gente verifica o número de internos, são 400, 700 pessoas, né? Todos precisam. E nós precisamos, para atender integralmente, nós precisamos atender preventivamente primeiro. Nós não podemos deixar a pessoa ficar doente, né? E como que a gente faz isso? Orientando, né? Orientando para que ela possa saber, ter noção de como não ficar doente. Precisamos ter um nutricionista para oferecer uma alimentação, né, saudável, equilibrada, e não termos hipertensos, e não termos diabéticos, né? Precisamos de todos os profissionais da área de saúde. Então, assim, verificamos que tem bastante na área de segurança, ainda falta, mas poucos na área de saúde. E é um movimento que nós precisamos lutar por ele, para que seja feito um bom trabalho. E precisamos também que estes profissionais que estão lá dentro, para que eles trabalhem, tenham condutas, ações que dignifiquem aquelas pessoas. Eles já estão lá dentro cumprindo uma pena, tá? Então, ninguém pode julgar, muito menos o profissional de saúde, porque o profissional de saúde, independente de qualquer coisa, ele não julga nada, ele está lá para atender o direito do cidadão à saúde, né? Então, a equipe que está lá dentro também precisa atender de forma digna e precisa atender de forma em que se faça com que esse detento possa ser socializado também pela questão da saúde e possa voltar, né, à sociedade de forma saudável e não doente. Eu vou juntar a minha pergunta com a pergunta da Aline Medeiros, que colocou no chat do YouTube, qual a importância e se existe uma previsão de uma política que abarque a pobreza menstrual, principalmente para adolescentes em idade escolar? Repete para a minha pergunta. Qual a importância e se existe uma previsão de uma política pública que abarque a questão da pobreza menstrual, principalmente para adolescentes em idade escolar? Então, esse é um grande problema, né? A questão da ebiatria, né? A ebiatria, ela é a saúde para crianças saindo, né, da adolescência, da fase infantil e indo para a adolescência. E é uma população muito grande e que demanda uma atenção específica muito grande. Mas, infelizmente, né, na área de saúde, nós contamos com poucos profissionais ebiatras. E não vou falar aqui só na questão de ebiatras com essa especialidade, mas profissionais generalistas que trabalhem essa especificidade, tá? Porque nós nem sempre, por exemplo, na atenção, nós formamos profissionais generalistas, mas que atendem, por exemplo, a uma mulher num pré-natal de risco habitual, de baixo risco. E ele está formado para isso. Mas muitas vezes nós não temos o profissional, a formação para a ebiatria, né? Nós aqui na enfermagem, a gente trabalha a ebiatria, né? Procura atender todo o ciclo vital, mas a gente verifica que muitas vezes, né, o idoso e o adolescente, ele é abandonado. E é uma necessidade muito grande. E não é uma necessidade só de questão biológica, é de questão psicológica, né? É de questão social, e tem que se ter uma formação, um estudo, um conhecimento. E, infelizmente, assim, as políticas estão, eu vou falar assim, tímidas, certo? Muito tímidas. Eu faço parte de um grupo lá em São Paulo que discute, mas é um grupo da USP, mas assim, a gente verifica que é pouco discutido,
que pouco se vem para o nosso contexto regional, para o interior, né? E mesmo nos grandes centros ainda não se tem tantos profissionais na área. Infelizmente, é uma perda. E quando a gente fala na questão da idade escolar, dentro da escola é o melhor lugar para se trabalhar. Porém, existe uma dificuldade muito grande que começa pelos próprios professores, pela própria família, com a entrada desse profissional, mas também pelo número muito pequeno desse profissional para poder atender. Por exemplo, o governo ele oferece a possibilidade de um enfermeiro dentro de cada escola, né? Mas nós não temos esse profissional, né? A gente não verifica esse profissional dentro dessa escola que poderia estar formado especificamente para essa população e atendendo a essa população. E aí a gente verifica o quê? Cada vez mais pobreza, né? Menos orientação e menos cuidado com essa população. Infelizmente, é um espaço de grande luta para que a gente possa adentrar e conquistar. Tem uma pergunta aqui do Caio Quina. Professora, desde o início da pandemia até hoje, ou anterior a esse período, você tem conhecimento se houve o corte de ações públicas para a saúde da mulher? Então, na verdade, não houve um corte para ações públicas da saúde da mulher. A gente tem vivido cortes em todas as áreas, né? Então, assim, a gente tem que admitir que a gestão tem sido difícil. Em todas as áreas de saúde pública, de educação, nós estamos vivendo um momento de muita indefinição, né? Então, assim, é um momento muito difícil. E não é um momento que só o nosso país está passando por isso. O mundo está passando por isso. Mas a gente tem que entender que é uma prioridade, né? Que é uma prioridade porque as mulheres, elas não podem adoecer. E quando a gente faz uma política de atenção à saúde da mulher preventiva, o gestor que trabalha essa política preventiva, ele está fazendo uma boa gestão do dinheiro público. Por quê? Porque se gasta muito menos em prevenção, porque as mulheres não ficarão doentes, do que no tratamento. Um tratamento oncológico é caríssimo, um tratamento cardiológico é caríssimo, um tratamento renal é caríssimo. Mas muitas vezes o que acontece? Na ponta, certo? Onde se previne com toda a população e se gastaria muito pouco com orientação, e aí precisaria da formação dessa população, e nós temos na nossa região muitas universidades que oferecem formação. Nós mesmos aqui, antes da pandemia, nós oferecemos um curso de pré-natal para os 26 municípios da nossa regional. E, gratuitamente, os enfermeiros vieram até a nossa universidade, e esse é o nosso papel público mesmo, enquanto universidade pública, é de ofertar conhecimento não só para os nossos alunos. Nós fizemos uma parceria com a Regional de Saúde e ofertamos para o município, os municípios da regional, a formação. Nós tivemos também no município de Varginha, né, que nos convidou para poder fazer a formação dos enfermeiros da rede pública de Varginha, e estamos abertos para todos os municípios, não só nós, mas todos os centros universitários públicos, né? Mas houve menos recurso durante a pandemia? Houve. Tem menos recurso? Tem. Mas esse recurso pode ser administrado de forma a trabalhar a prevenção para evitar as complicações e o atendimento secundário e terciário, que é muito mais caro. Então, assim, é inteligente fazer uma política de prevenção, né, para que a população seja saudável e para que esse dinheiro possa render, né, para que esse dinheiro possa ser efetivamente bem alocado, né, para se ter qualidade de vida para essa mulher. Não sei se respondi.
Claro, professora. Tem aqui outra pergunta da professora Fernanda Luma. Sabemos que, infelizmente, em casos de violência física e sexual, a saúde acaba sendo a porta de entrada para a rede pública de prevenção e combate à violência contra a mulher. No âmbito da Unifal, como se tem trabalhado na formação de profissionais da saúde visando o combate da violência institucional? Certo. A gente aí quando vocês falam em questão de institucional, de que forma que vocês estão perguntando? Institucional dentro da instituição? Quando, professora, aproveitando aqui, né, já que a pergunta foi minha, que quando algumas mulheres, elas chegam a nos relatar, né, dentro do Conselho Municipal, de que buscam ali um atendimento e, às vezes, infelizmente, são vítimas novamente de outra violência, como julgamentos, humilhações, seria nesse sentido, a violência institucional, a violência das instituições de saúde, né, e das instituições públicas como um todo, infelizmente, na rede de atendimento às mulheres vítimas de violência. Então vamos falar sobre... Isso foi uma pergunta muito legal, porque a gente tem trabalhado dentro da universidade de duas formas. Nós temos trabalhado tanto dentro do currículo, certo? A questão da prevenção da violência, né, da violência da mulher, prevenir a violência contra a mulher. A gente trabalha na disciplina, a gente ensina todos os pontos, né, que devem ser avaliados, notificados, trabalhado de forma interprofissional, né, em equipe, de acordo com os direitos da mulher, para não, né, ferir a sua integridade. Mas o que quando a gente vai para o campo, a gente se depara? Que mesmo a gente ensinando, né, muitas vezes essa garantia da efetividade do conhecimento sendo colocado em prática, não pelos nossos alunos, porque aí a gente atende, a gente oferece assistência psicológica, social, né? Acolhe, escuta, notifica, mas tudo quando a gente fala notifica, entre aspas, porque a gente tem a questão da própria pessoa que às vezes não quer que notifique, que tenta esconder, sendo que às vezes é visível. Tem a questão de profissionais que têm medo de denunciar, certo? Aí eu falo muito mais pela questão que a gente vivencia verificando outros profissionais do que a questão da gente fazer, porque muitas coisas, às vezes, a gente ensina, mas a gente não tem a condição de fazer porque já passa para o outro profissional da rede, da ponta mesmo, né? Mas a gente, e isso às vezes causa no próprio aluno um sentimento de fragilidade, porque ele aprende, ele teria que colocar em prática e ele não põe, né? Por quê? Porque o outro profissional, às vezes, não ajuda. Isso não é aqui, mas é em vários outros, né, municípios, porque as pessoas têm medo, né? Mas existe uma política que garante a segurança. Então, a gente ensina dentro, mas às vezes a gente não vivencia, né? E não é a realidade do campo que a gente, né, trabalha. Existem aquelas mulheres que aceitam a nossa atenção, né, específica, né, e a gente tem a Delegacia das Mulheres aqui, e aí a gente consegue levar, né, leva até, geralmente, a enfermeira, que dá continuidade na atenção a essas mulheres. Mas muitas vezes existe a dificuldade, sim, dos profissionais, e às vezes até mesmo por questões de serem... terem risco também de serem violentadas também, sabe? É muito sério essas questões. E nós precisamos discutir isso muito para que essa formação seja cada vez mais efetiva e para que os profissionais passem a ter mais seguranças para poder atuar junto com a população.
Nós também temos dentro da universidade, para tentar fortalecer um movimento, né, que tem sido construído para poder trabalhar a questão, né, pessoal dos nossos, da comunidade acadêmica, certo? Isso é uma preocupação do nosso reitor, né? A gente tem um grupo de professores que tem se mobilizado a estudar, a discutir, a escutar e atuar efetivamente diante de qualquer possibilidade de violência. Isso é muito importante. Por quê? Porque o nosso aluno precisa também ser protegido, né? E esse movimento é um movimento bastante importante. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele é protegido, ele é educado, né? Então, esse movimento, ele tem que, na verdade, a gente entende que ele não tem que estar só no currículo, ele tem que estar em todo lugar onde tem a mulher, né? Que ele tem sim que aprender no currículo, mas tem que todas as mulheres vivenciarem, né? O que é seu direito, conhecerem o que é seu direito, quais são os mecanismos para poderem buscar ser atendido e ter a proteção, né? Então, e precisa do quê? De sensibilidade, né? E isso, em uma conversa, né, na reitoria com o nosso reitor, nós tivemos, aconteça o que acontecer, eu quero segurança, né? Então, escutar isso é muito bom. E que isso fosse levado para todas as práticas onde se tem mulher, né? Para o trabalho dela, né? Para a casa dela, principalmente na questão do trabalho, que muitas vezes, né, assédio é uma questão de violência, porque violência são várias as formas de violência, né? Não é só a violência física, né? Então, assim, se podemos ter dentro da universidade, por que não podemos ter em todos os lugares, né? Então, trabalhar também a questão, não só a questão feminina, mas a população masculina também, né? Porque muitas vezes são essas pessoas, são a população masculina que fere, né? Então, a gente precisa, sim, estar atento a todo tipo de relação e ensinar que as pessoas se relacionem de forma, né, mais empática, né? E que busquem respeitar mais a pessoa humana, o outro, né, da forma como ela gostaria de ser respeitada. Professora, tem mais uma pergunta aqui da professora Aline Lourenço de Oliveira, aqui presente. A professora apresentou um amplo programa de atendimento à saúde das mulheres, mas as mulheres continuam sofrendo um atendimento precário, com práticas em desuso e pouca humanização. Na sua opinião, o que tem levado a isso? Então, quando eu falei, eu tive o prazer de estar dentro do Hospital Sofia Feldman, né, e vivenciar toda essa política, né? Então, assim, que bom, existem... E eu levava todos os anos antes da pandemia os meus alunos até lá para mostrar o SUS de forma efetiva, certo? Por que eu estou colocando isso? Porque se pode fazer saúde da mulher de forma efetiva, tal qual está nas políticas, né, de saúde da mulher. Porém, é real, e numa grande maioria dos municípios, né, nós verificamos que não se faz. Tá. Aí, o porquê disso, né? A pergunta é essa, né? Por que não se faz? Não se faz por, talvez, dificuldade de gestão, dificuldade de formação do profissional, né? De estímulo, tá? No geral, eu acho que é mais a questão da gestão como um todo. Porque se fazer, tem o caminho. Falar que não tem dinheiro, existe também. Existe a formação, né? Porque os profissionais são formados. Claro que necessita de estimular, formar mais, estar investindo na formação,
mas existe já uma formação de profissionais, mas eu acho que talvez a gestão seja um dos grandes empecilhos para que não se faça uma saúde, né, de qualidade conforme deve ser feito. E, claro, falta-se dinheiro. E passou a se faltar mais dinheiro, né, com a pandemia, com a questão política, e isso é um grande problema. Porque falar que não precisa do dinheiro é mentira. Nós precisamos. Porque falar que só se faz de boa vontade, não se faz. Então, a gente precisa, sim, de financiamento para que haja a efetividade. Mas não é só o financiamento, não é só o dinheiro. É a questão, assim, organizada de gestão para que se faça uma boa, uma atenção de saúde de qualidade. E para finalizar, o comentário de Luana Fernandes, e em cima do comentário eu faço uma pergunta também, ela fala o seguinte no chat do YouTube: e o adolescente e o idoso são abandonados psicologicamente e muito julgados como idades difíceis de compreender, e também não têm interação com a rede de saúde adequada. Quais são as políticas, qual a necessidade de se estabelecer políticas para a mulher nessas duas idades, nesses dois pontos, e também ter relação à saúde mental das mulheres, né? Se o SUS precisa ainda ser fortalecido e caminhar nesse sentido, porque saúde mental também é saúde, né? Com certeza. Saúde do idoso, né? A ebiatria, saúde do adolescente e a saúde mental. O que eu posso falar é o seguinte: é emergente. Realmente, quando se fala que é esquecido, é mesmo, certo? Porque é como se o adolescente não existisse, era uma criança que se tornou adulto, mas teve uma fase ali no meio. E essa fase, ela é importantíssima. Por quê? Porque é uma fase muito difícil. Muito difícil, e hoje a nossa adolescência, a nossa população que está na adolescência, ela é muito diferente da população anterior, da nossa população, né, da nossa faixa etária. Então, existe uma dificuldade muito grande. Foi oferecido para essa população um avanço aí tecnológico muito grande. Vocês vão me falar assim, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver, né? Que eles têm muito acesso à informação, mas muitas vezes eles não sabem buscar a informação. E eles não são direcionados para a busca de informação. E há uma dificuldade, eu acho que às vezes até uma resistência dos profissionais, e aí quando eu falo profissionais, eu falo da educação e saúde junto, não só da saúde, porque eles têm que estar de mãos dadas. Existe uma resistência muito grande para poder desvencilhar, abrir, desacortinar e ter coragem de trabalhar com essa população. Por quê? Porque é difícil, não é fácil, certo? Mas não é impossível. E é emergente. Por quê? Porque é essa população futura. Então, assim, quando vocês me perguntam da necessidade, eu falo que é para ontem, não é para amanhã, não. Por quê? Porque se a gente não cuidar agora, nós não vamos ter uma população saudável, com qualidade de vida, com saúde mental, né? Espiritual. Nós não vamos... Que nação que nós vamos construir? Nós estamos construindo, porque é essa população que vai cuidar de nós, enquanto idosos daqui a uns dias. Então, quer dizer, nós precisamos nos unir, sim, com a educação e tomarmos coragem de estudar, certo? Cada vez mais, né, sobre esse ciclo da vida e colocar em prática, né, junto à nossa população, né, adolescente. E mudanças são feitas de um dia para o outro? Não são, infelizmente. Então, assim, o que a gente tem medo? Que o trabalho que a gente comece hoje, ele só comece a dar resultado muito lá na frente. Então, quer dizer, ele já tinha que ter sido começado muito lá atrás. Mas nós somos, hoje, a nossa população, hoje de adultos, ela é muito, está rendendo muito, é muito produtiva. E como que vai ser a população futura? Não sabemos. Ela é uma população diferente de nós, né? Não sei se para melhor, se para pior, não sei. A gente ainda não sabe, porque ainda não aconteceu. Mas nós precisamos investir nela, porque ela tem muitas possibilidades,
né? E se tem muitas possibilidades, nós precisamos investir nessas possibilidades de forma positiva, né? E eu acho que é uma necessidade urgente e é de forma que se una educação e saúde, né, para poder trabalhar com essa população. Não podemos deixar desapercebido, porque senão nós não vamos ter nem quem cuide de nós, certo? Então, é abrir os olhos mesmo, porque senão nós vamos ter aí uma assistência à saúde mutilada no futuro, né? Não sabemos. Pode ser que tenhamos uma assistência muito boa, né? Mas é preocupante. Quando vocês me perguntam do idoso, meu mestrado foi na área de geriatria e gerontologia, uma área que eu gosto muito, e aí, né, eu transpus agora para a área da saúde da mulher, né? Então, assim, a mulher, quando ela vive o climatério, a menopausa, e aí e essa a finitude da vida, né? Ela às vezes vive sem perspectiva nenhuma. E eu não sei se por medo de envelhecer as pessoas, elas pouco estudam. Né? E a gente verifica quando a gente estuda currículo, e quando o meu mestrado foi análise de currículo de cursos de enfermagem, né? Já tem alguns anos, mas a gente ainda pode verificar, ainda hoje, que existem muitos currículos que não trabalham a formação do idoso, a saúde do idoso. E isso é muito sério, né? Porque nós somos um país que, há muitos anos atrás, a gente falava assim, em 2025 nós seremos o 7º país do mundo a ter mais idosos, né? Isso há 20 anos atrás. Já estamos chegando em 2025, né? Os idosos estão aí. E eles têm uma política nacional para o idoso? Existe, certo? Existe um investimento? Existe, tá? Mas eu acho que poderia ter muito mais investimento na questão da formação, na questão da atenção em si, e a especialidade nós precisaríamos ter, ou mesmo na formação generalista, precisaríamos ter muito mais investimento, e da mesma forma falo que é emergente. Por quê? Porque se a gente não cuidar desses idosos, eles vão morrer, ou estão morrendo, sem viver uma fase magnífica da vida. E aí, quando eu falo assim, uma fase magnífica da vida, por quê? Porque eu quero ver essa fase, né, de envelhecimento como uma fase em que o idoso já viveu toda a sua fase infantil, de adolescência, de produção, né? E que possa receber agora um retorno, né, para ter uma boa qualidade de vida, porque eu falo assim, ele investiu tanto, né, para o país, ele pagou tanto imposto, ele criou tantas famílias, tantos trabalhadores, e hoje ele precisa ter um retorno, né? A mulher, esse momento para a mulher, eu acho especificamente para a mulher, é um momento em que ela se desvencilha da questão, né? Ela já não vai ficar grávida mais, ela já pode ter, né, a saúde sexual dela muito mais liberada. Eu falo que a mulher que faz 40 anos, ela é uma mulher que está muito mais fortalecida, que ela sabe muito mais o que ela quer da vida, que ela tem mais empoderamento, né? E, de repente, ela não utiliza de nada disso. Por quê? Porque ela tem que continuar trabalhando, porque ela não pode aposentar dignamente, porque ela fica doente, porque ela teve que trabalhar 2, 3, tripla, quádrupla jornada de trabalho, e aí ela, né, ela vira uma pessoa que ainda vai cuidar dos netos. Então, assim, não se tem qualidade de vida para ela. E ela podia utilizar desse tempo de vida para aproveitar a vida dela, né? Com todas as alterações fisiológicas do envelhecimento, sim, né?
Porque as alterações fisiológicas, ela acontecem desde o momento que a gente nasceu, né? E aí a gente tem que encarar essas alterações de forma normal, fisiologicamente, só que com qualidade, né? Até mesmo aquela pessoa que tem uma doença crônica, que não é crônica, que não vai melhorar, aliás, não é que não vai melhorar, que vai persistir, mas que possa estar controlada, ela pode viver bem, feliz, saudável e por muito mais, tendo muito mais expectativa de vida. Então, quer dizer, é isso que nós estamos negando para esse idoso. Por isso que eu falo, é emergente e nós, profissionais de saúde, é que precisamos, né, mudar a forma de olhar, nos formarmos para isso e a gestão também, isso em âmbito federal, governamental, municipal, né, também precisa ter esse olhar para que a gente possa mudar a assistência. Então, assim, é cada um dentro do espaço que tem, fazendo o seu melhor. E eu acho que a mudança tem que começar pela ponta, porque é lá que está o idoso, é lá que está o profissional de saúde, e é lá que está o gestor. E é claro, essa equipe toda tem que contar lá, né, com os outros acessos, né, governamentais e federais, para que a gente possa ter condições para trabalhar. Mas nós precisamos nos mobilizar e a população precisa reivindicar. Bom, professora Cristiane, a gente já está se aproximando do fim. Eu queria dar um aviso para quem está no YouTube. O nosso discente Caio acabou de botar um link, que é um formulário do Google Forms para registro de presença dos alunos, principalmente para a questão de pontuação do PIEPEX, né? Eu queria agradecer muitíssimo a professora Cristiane Alves, muito, de verdade, e ouvir, assim, que o SUS é um órgão tão importante, que a gente precisa tanto defender o SUS e as políticas públicas de saúde, não só para a mulher, mas para toda a população brasileira, e imediatamente também passar a palavra para a professora Fernanda Onuma e para a professora Aline, para elas também fazerem o encerramento dessa live. Muito obrigada. Eu quem agradeço. Boa noite a todas e a todos. Professora Cristiane, muito obrigada pela sua fala, foi muito rica, trouxe muitas informações relevantes para nós como mulheres, né? Eu acredito que para todos os estudantes de modo geral e aqueles que nos acompanham aqui. E eu acho que uma coisa importante da gente falar é o papel dos movimentos sociais, né? As conquistas em termos de atendimento às mulheres é fruto de lutas, né, que foram iniciadas bem antes. Hoje a gente vê a humanização do parto estando aí tão em alta, né, as pessoas tendo mais acesso à informação, mas é uma conquista, né, dos movimentos sociais, né, os movimentos de humanização do parto, os movimentos, né, que tem a pauta, que tem como a mulher como uma pauta de luta, né, os movimentos feministas de modo geral. Então, acho que é importante também a gente falar um pouco sobre isso, né, que aqui, do nosso engajamento, que nós, como mulheres e mães, né, o meu está aqui, ó, precisamos nos informar, e é por meio da informação que a gente levanta a bandeira e se organiza para buscar aquilo que realmente precisamos ter de melhoria de assistência. Você não concorda? Com certeza, porque nós só chegamos aqui devido a esses movimentos sociais. Se não fossem eles, o programa de saúde da mulher não existiria, né? Foram as mulheres que foram à luta, que foram para a rua, que mostraram o sutiã e que falaram, nós estamos aqui. Nós precisamos ser vistas, porque não eram vistas. E elas conseguiram né, elas tiveram essa conquista, não foi... A política é uma resposta a esses movimentos sociais, né? Então, eles são muito, muito ricos, muito importantes e têm que estar ali, assim, atentos e ativos para que a gente consiga não retroceder, melhorar e mobilizar para que haja essa qualidade da assistência. A gente possa crescer, né? Isso mesmo. Obrigada, professora. Bom, eu gostaria também de agradecer a professora Cristiane, que prontamente atendeu ao convite feito pelo Geni, e eu falo também aqui, né, assim como a professora Janaína, como conselheira também no Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, e acredito que foi uma noite bastante proveitosa
com essas discussões acerca dessa importante luta pela saúde das mulheres e também pela redução da mortalidade materna, que infelizmente segue como uma triste realidade brasileira. E nós te agradecemos, professora, acreditamos que todas as contribuições que foram trazidas na noite de hoje vão ajudar não só a nós, conselheiras, também a refletirmos sobre a importância dos serviços de saúde pública, sobretudo nesse contexto de pandemia, tanto para as mulheres, mas também, né, para a família, entendida de uma maneira bastante ampliada, incluindo também aí as discussões importantes, né, que a professora trouxe sobre a população LGBTQIA+, e que nós possamos também, né, sempre aí estar contando, né, com os profissionais da saúde, sobretudo os colegas aqui, docentes da Unifal, também, né, para que a gente possa replicar aí, quem sabe, né, professora, acho que esse é um primeiro pontapé aqui, para que a gente tenha uma qualificação também no atendimento, né, à saúde, sobretudo nessas discussões importantes sobre a violência contra a mulher, né, e a questão, né, do respeito, né, a um tratamento digno a essas mulheres também aí no âmbito da saúde, que é tão importante, né, para o resgate não só, né, da saúde física, mas também da autoestima, né, dessas mulheres que ficam tão fragilizadas nesses contextos de violência. Né? Então, só agradecer mais uma vez, professora, e dizer também que o GENI aí está de portas abertas, né, Aline, para questões que se façam necessárias, né, nós também, ainda que no âmbito da administração pública, nós também discutimos, né, a professora Janaína, a professora Aline e eu, as questões relativas às mulheres, e aí a sua importância, né, no âmbito público, né, então também fica aí de portas abertas, né, para nos demandar aí outros espaços que a gente possa fazer mais trocas, apesar dessa pandemia do distanciamento. Então, um abraço e muito obrigada. Eu que agradeço, e essa parceria eu acho que vai gerar muitos frutos, né? A Escola de Enfermagem está de portas abertas para poder atender vocês, né, na questão da saúde, né, da mulher, de saúde em geral, em todo o ciclo vital aí, e estamos prontos para estar junto de vocês. Acho que vamos aprender muito, né, para complementar. Eu acho que um complementa o outro. E muita gratidão, muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Muito obrigada e acho que a gente pode encerrar por aqui. Um abraço a todos, bom final de semana e a luta continua. Viva o SUS!